Olá, eu sou Matheus Alizardo, da Conver Pop, e o que você vai assistir agora é minha entrevista com Paulo Ferreira, jornalista e gamer. Meu nome é Paulo Ferreira, eu fiz jornalismo em 2013, sou formado em jornalismo, me especializei mais em jornalismo de games, trabalho na área mais ou menos de 2012, porque eu fiz estágio na Editora Europa, e aí eu trabalhei lá fixo por uns 4 anos, sendo que 3 foi na revista Xbox, revista oficial do Xbox, e o último ano, tanto na revista oficial do Xbox, quanto na revista PlayStation. Ah, legal. E que a gente estava falando aqui antes da gente fazer a entrevista, que você é formado na Cruzeiro do Sul também. Você lembra qual foi o tema que você fez no seu TCC? Só pra... Se eu não me engano, foi uma revista sobre mídia, tipo filmes, jogos, música. Ah, legal. Então você já teve mais a ver com o que você se especializou também, né? Que é mais no meio do entretenimento e tal. Sim, sim. Eu sempre fiquei mais voltado para isso, mais para entretenimento mesmo. Sim. Nunca me arrisquei muito fora dessa área. Deixa eu te perguntar, você lembra qual foi o seu primeiro contato com videogames, assim, na sua vida? Você lembra como começou essa paixão que você tem? Hum, eu acho que a primeira vez que eu joguei alguma coisa foi um Game Boy. Eu joguei Tetris. No primeiro Game Boy, aquele grandão lá. Hum. Tudo com a tela, eu acho que era verde, né? Nem cinza, nem preto e branco, né? Tudo verde. E se você não pôr na luz, você não consegue enxergar nada. Nossa. Foi o primeiro. E depois daí foi um atrás do outro, foi tipo um amor à primeira vista assim, ou demorou mais um pouco para você se adentrar mesmo nesse mundo? Não, não, foi coisa de amor à primeira vista, cara. Joguei Game Boy, depois do Game Boy, aí eu ganhei um videogame muito mais antigo que o Game Boy, que foi um Telejogo 2, eu acho que é da Philco, que é Show. aquelas Pong Machine, sabe? Basicamente só tem Pong, e aí você gira o seletor ali e tem 10 tipos de Pong Sim, diferentes. nossa, isso é raridade hoje em dia, E né? aí, o console era tipo de madeira ainda, tal. Era bem, bem antigo. Que era tipo. Quando eu era menor, eu morava na casa da patroa da minha mãe. Minha mãe é dona de casa. Então, muitas vezes eu pegava videogames que eram muito antigos, que eram de outras pessoas que eles passavam para frente, e aí eu recebia de doação, assim, o videogame. Então, eu peguei vários assim, e aí o primeiro videogame que eu lembro que a minha mãe me comprou foi um Polystation, O que PlayStation, é aqueles NES disfarçado de PlayStation, sabe? sim. Nossa, é interessante isso que você falou, que a maioria vê assim, eu acho que é o primeiro contato que a maioria teve com o videogame, pelo menos né, dessa geração, da minha, que é um pouco mais para frente, mas ainda está ali, eu nasci no final dos anos 90. E o primeiro contato é sempre bem difícil, né? Porque o videogame sempre teve uma taxação altíssima aqui no Brasil, né? O videogame sempre foi caro. O povo fala bastante agora do preço do PlayStation 5, do Xbox, mas eu lembro que quando chegou o primeiro videogame que eu tive foi um PlayStation 1, o primeiro que eu Sim. tive quando eu era criança. E eu lembro que quando a gente conseguiu comprar um PlayStation aqui, foi uma vaquinha que meu pai e o meu tio fizeram e só conseguiram comprar quando o PlayStation 2 já estava em circulação já. Quando o 1 estava perdendo a popularidade, eu tive a oportunidade de ter também. Eu acho que isso sempre atrapalhou bastante todo mundo. O Brasil tem esse histórico mesmo de ter uma taxação muito alta em cima de qualquer coisa, né? Não só sobre games. Sim, o grande problema no Brasil de taxação, que eu sempre falo, é que a gente tinha que ter alguma forma de diminuir taxação em qualquer produto midiático, assim, desde DVD, a livro, a revista, não ter tanta taxação, porque quanto mais tem, mais difícil fica de comprar, né? Isso é simples. Então, normalmente, quando você pega, por exemplo, um videogame, que você vê a quantidade que tem de taxação, como é que você vai comprar para o filho e tal? E normalmente a gente ainda tem as outras coisas que tem que prestar atenção, porque você precisa não só. O videogame é uma coisa que
como que eu posso dizer? É entretenimento, né? Considerado como entretenimento. Então, o foco principal das famílias sempre vai ser a alimentação, o transporte, a educação dos filhos. Então, nunca vai ser o foco principal ter algum tipo de entretenimento. Entretenimento normal no Brasil é a televisão, né? Basicamente. É o mais básico que todo mundo tem em casa, né? Sim, é verdade. E eu gosto dessa transição também de que o videogame está deixando de ser só entretenimento, como você está falando agora, e está passando a ser uma forma de negócio também. E em uns casos mais extremos, que a gente pode estar mais para frente na entrevista, é que muitos podem ser considerados até uma forma de obra de arte, como um Sim. cinema é, por exemplo. Você acha que o que você acha que o mundo dos games agregou na sua vida? Tipo, seja questão tanto profissional quanto pessoal para você? Em primeiro lugar, eu acho que o maior impacto que o videogame teve na minha vida foi que eu aprendi inglês com eles. Eu sou autodidata, eu nunca fui para Wizard, esses cursos assim, nunca fiz nenhum curso, e eu aprendi tudo na luta. Tipo, pegava o jogo, na época que eu tinha o Play 1, eu peguei o primeiro Resident Evil para jogar. E aí o primeiro Resident Evil tinha muito puzzle, né? Muita Sim. coisa que você tinha que resolver, você ia lendo os arquivos, e aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Porque eu pegava, eu lia outra língua, né? Não tinha como saber. E aí, na época, eu peguei um dicionário de inglês e eu fui traduzindo palavra por palavra as coisas. Eu tinha caderninho, tudo escrito. Na real, até estava jogando agora há pouco um Myst. Pra você ter uma ideia, ó, estava anotando coisas. Isso é uma mania minha. Caraca. De tanto, tipo, tinha um documento que estava em duas partes, né? Uhum. Então, aí eu tive que escrever a primeira parte e aí eu achei essa segunda parte depois. Então, juntei as duas coisas aqui. Então, eu sempre estou anotando, um costume meu. E aí, inclusive, isso afetou muito a escolha depois do que eu fui fazendo. Porque quando eu comecei a trabalhar na revista, e aí, primeira coisa, eu tinha que fazer, às vezes, entrevistas em inglês. E aí eu tinha aprendido inglês, já com jogos. E a segunda coisa era o costume de já jogar. Então, meio que a minha vida profissional começou graças a esse vício, assim, digamos. Ah, isso eu acho que é o ponto que eu estou mais abordando nesse TCC que eu estou fazendo. Que o tema específico é a suposta relação que a violência tem com os games, que por muito tempo isso foi noticiado e tal. E o meu objetivo principal no TCC é rebater esse argumento. Certo. E eu acho que mostrando como os games podem dar esse costume bom para as pessoas, como você que aprendeu inglês, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu aprendi inglês jogando videogame só, e isso te deu uma carreira. Você é formado em jornalismo e você trabalha com games, você juntou uma coisa na outra. E eu acho que é importante ter essa relação. Sim. E eu acho que tem bastante a questão de linguagem, como você falou. Eu, quando era moleque, eu gostava muito de jogar Final Fantasy. Quando eu era bem Uhum. criança. RPG é bem difícil de game também. Ele era tudo em Sim. japonês, era nem em inglês. Então, eu acho que instigava bastante a gente a aprender na base da porrada mesmo, né? Ou fazia isso ou não jogava, não tinha É, outra escolha. Porque hoje a gente ainda tem. Na época tinha bastante, só que aí teve uma queda disso, que é tradução de jogos, né? Porque eu lembro que eu joguei muitos jogos na minha época que tinham tradução. Por exemplo, o Max Payne de PC, acho que ele era de 99, 2000, por aí, e ele tinha tradução. Então, tipo, tinha dublagem até. Mas eram casos mais raros, né? Mas, se eu não me engano, era mais no PC, porque em console mesmo a gente sempre recebia a versão que era a versão americana, e a versão americana sempre estava tudo em inglês e não tinha colher de chá, né? É só em inglês. sim. Ou no seu E caso, japonês, quando você pegou o Final o Final Fantasy, né? Fantasy, sim, É ainda era pior. complicado, você não entendia nada. E eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. Eu vou pular um tópico, já que a gente entrou nesse, que eu ia falar que como o mundo dos games eles estão virando também não só essa forma de entretenimento como de negócio, se isso é um primeiro passo para deixar da sociedade em geral ter uma visão meio que preconceituosa com os games, porque
como a gente já conversou aqui, a gente já deu vários exemplos de pessoas que conseguiram fazer carreira em cima disso. Seja no jornalismo, tem apresentação, hoje tem pro players que vão para campeonato, eles sustentam a vida no campeonato de multiplayer ou com canal no YouTube. E eu não tinha pensado nisso, mas que você comentou agora, tem essa possibilidade também de equipe de dublagem, equipe de para fazer a legenda do jogo. Então, eu acho que esse primeiro passo é importante para a sociedade deixar de ter uma visão meio preconceituosa com os jogos. O que você acha sobre essa questão de juntar com a parte profissional? Então, porque entrando nesse quesito que eu normalmente eu enquadro sempre os videogames como uma mídia igual filme ou televisão, essas coisas, porque para mim é uma mídia, é uma coisa que passa informações, e tem entretenimento. Então, da mesma forma que se, por exemplo, a gente tivesse mais investimento aqui no Brasil para fazer filmes, por exemplo, e a gente vai e faz filmes, a gente vai gerar o emprego não só do ator, do diretor, mas a gente vai gerar emprego de carpinteiro para fazer o cenário, sabe? Tem toda essa estrutura por trás. A mesma coisa do jogo. A gente tendo mais, por exemplo, mais investimento nessa área, a gente poderia... a gente já tem bastante até no Brasil pessoas que fazem programação, né? Então, o pessoal que já faz a programação, além da programação, a gente vai ter exatamente isso que a gente estava comentando, do pessoal que faz a dublagem, o pessoal que faz a tradução, o pessoal que vai fazer a arte do jogo, trilha sonora. Então, você vê que tem muitos profissionais envolvidos, né, na criação. Não só na retransmissão do jogo, como é o caso de Twitch, ou até mesmo dos esportes, do pessoal que joga e ganha vida com isso, né? Também tem a produção, né? Sim. Indo para outro tópico, que é o tema central, inclusive, eu queria que você falasse como você lembra na sua infância ou na sua adolescência, como era noticiado quando acontecia alguma coisa em relação ao mundo dos jogos na TV, principalmente na TV aberta. Eu estou dando bastante o exemplo da Rede Record, que por muito tempo usou ato de violência e daí falava que a culpa era do jogo e tal. O que você vê sobre isso? Você tem bastante lembrança disso na sua infância, adolescência? Eu acho que o caso que eu mais lembro foi o caso de Columbine, nos Estados Unidos, do atentado da escola. Que na época eu lembro que muita gente falou que os meninos, se eu não me engano, eu acho que os meninos jogavam Counter-Strike, alguma coisa assim. Então, eles, a partir desse negócio de, tipo, eles jogavam um videogame que tinha arma. Automaticamente, eles juntaram isso com isso ter sido um dos causadores dos dois meninos terem ido lá na escola e matado todo mundo por causa do videogame em si, né? E, tipo, inclusive, eles usaram armas que tinha no jogo, então também tinha várias coisas disso, falando, olha, essa arma aqui que eles usaram era uma arma que tinha no Counter-Strike. E, então, tipo, os caras misturam tudo isso e falam, não, então, ou seja, se tem qualquer semelhança com o jogo, então provavelmente foi o jogo causador, né? E a gente sabe bem que isso não é verdade total, né, do negócio. Mas é uma coisa que desde sempre, né? Você falou da Record, eu não sei se você lembra, provavelmente você vai lembrar, daquele caso que eles diziam que o Yu-Gi-Oh! Era coisa do capeta, sabe? Tipo, era o Leão? Eu não lembro quem era, mas eu lembro. Era o Leão, era o Leão. Com certeza que sim. Então, sempre teve isso, né? Qualquer coisa que saia do padrão, do comum, do que sempre a geração passada acha que o que a geração atual faz é esquisito ou tá errado de alguma forma, né? Então a gente sempre vai ter esse embate tanto entre gerações, né? Quanto esse negócio de qualquer coisa que é estranho automaticamente é causadora de vários problemas na sociedade. Sim, como eu disse em uma entrevista também que eu fiz ontem sobre o mesmo tema, eu defendo pelo menos a ideia de que se um jogo é gatilho para alguma pessoa, qualquer outra coisa poderia ser um gatilho para fazer isso. Que a culpa não é do produto em si, e sim de vários outros fatores psicológicos que a pessoa tem.
Por Sim, exemplo, o que saiu de um jogo, a pessoa poderia ter feito, assistindo um filme também, vendo uma novela. E falta essa sensibilidade por parte da mídia de fazer essa relação entre as duas coisas, né? é isso, porque primeiro lugar que se você for ver, desde a época não faz tanto tempo, da época da Guerra do Vietnã, se você pegar o pessoal da época da Guerra do Vietnã, quando eles estavam voltando para casa e eles tinham problemas de PTSD, que isso, hoje em dia, a gente é amplamente aceito, isso existe, mas isso na época, década de 70, 80, o cara voltava para casa e falava, nossa, eu estou tendo problemas psicológicos porque a guerra me afetou de tal forma. O pessoal olhava para o cara e falava, não, isso aí é um problema de você não ser homem o suficiente para aguentar esse tipo de peso emocional. Então, tipo, é um problema de você não ser um soldado perfeito ou uma pessoa, um homem certo porque você tem problemas psicológicos. Então, você vê, não faz tanto tempo que foi mudando aos poucos esse negócio de agora a gente perceber que fatores psicológicos pessoais afetam tanto quanto as influências que tem midiática, né? Sim, e você acha que de lá para cá, você acha que vem mudando um pouco? Você acha que parte da mídia está tratando melhor o tema dos games? Você pode dizer isso com propriedade? Você trabalha faz tempo no ramo e tal. Como você acha que vem evoluindo essa cobertura em cima dos games? Então, assim, para grande público, mais TV aberta tal, eu não vejo tanto mais isso acontecer. Porém, eu não assisto também tanta TV hoje em dia quanto eu assistia antigamente. Eu não tenho tanto. Por exemplo, eu não vejo TV, mas o que eu mais faço é ver coisas na internet hoje em dia. Então, eu não saberia dizer se está melhor para o grande público. No entanto, nas mídias mais especializadas, a gente não vê esse tipo de problema, né? Inclusive, quando eu trabalhava nessa área, né, na revista, na PlayStation e tal, a gente sempre notava também que tem não só as pessoas fora da área, às vezes a gente tem muito problema de violência dentro da área, só que não ligada ao videogame, sabe? Por exemplo, eu não sei se você acompanha bem o pessoal que é fã de Xbox, que tem Sim. o pessoal da Xbox Mil Grau. Ah, sim. Então, e aí, por exemplo, isso eu já considero que é uma parte de pessoas dentro dessa comunidade de jogos que praticam um certo tipo de violência contra as pessoas, seja ela da comunidade LGBTQ, seja ela mulher. Então, tipo, só que você vê, não tem nada a ver com o videogame em si. Sim. E é uma coisa que como que a gente explica isso? Vai dizer que foi o videogame que fizeram eles ficarem assim? Eu não sou assim, então não faz sentido, né? Exatamente. Eu acho que dentro dos jogos, especificamente em alguns que te dão um leque mais aberto de possibilidade, eu acho que vai da sua conduta que você faz lá dentro. Então, se você usa a desculpa para ser, no caso que você falou, para ser racista, por exemplo, como foi o caso do Xbox Mil Grau, dentro da comunidade, isso é só uma desculpa que você estava usando para poder ser quem você realmente é. Não foi os games que fez ele ser racista. Eu lembro que Exatamente. teve até uns argumentos muito falhos em algumas tentativas de explicação dele, que um dos caras falou que como é que eu vou ser racista? Eu adorava GTA, eu vou jogar com o CJ. Então, tipo, é um pensamento muito mais enraizado na cabeça das pessoas, muito antes de estar jogando videogame. Então, é um problema social, não é um problema que nasce daqui. Eu acho que você tentar cortar um problema pela folha, como se fosse uma árvore, você cortar um galho do problema, não resolve. Eu acho que seria mais interessante você atacar as raízes, né? Exatamente. É que é uma coisa que
Se você olhar também, por exemplo, você disse que você nasceu em que época? Eu nasci em 99. 99, né? Então, eu nasci em 92. Então, sou um pouquinho mais velho, eu já enfrentei, talvez você também tenha enfrentado isso, mas, tipo, na escola, você vê o quanto o bullying também tem muita coisa ali de violência entre os próprios alunos e as crianças e tal, e é outra coisa que também, na minha época, não tinha muita gente que jogava videogame, isso existia. Então, talvez hoje esteja um pouco melhor, talvez não esteja, mas não tem como culpar o videogame também, né? Exatamente. Existia guerra antes de existir videogame, então Exatamente. uma coisa não depende da outra. É. Agora, voltando naquele assunto que a gente estava falando das possibilidades e tal, em questão de arte, em questão de várias coisas que você pode encontrar em um bom livro, você pode encontrar num videogame, por exemplo. Um exemplo que eu queria falar sobre arte seria jogos como Shadow of the Colossus, por exemplo, Uhum. que quando eu joguei ele pela primeira vez, pelo que eu me lembro, é, ele não é um jogo que é feito para você se divertir, para você. Para você se divertir jogando. É um jogo para ser apreciado, como qualquer outra forma de arte, como um quadro, por exemplo. Eu acho que seria bastante interessante a gente colocar mais esse assunto em pauta também. Outros jogos, por exemplo, que tem uma narrativa muito boa, um storytelling muito bom, sendo direto ou não, como é o caso de um The Last of Us da vida, que tem uma história muito boa, um Red Dead, é, até jogos que têm uma história mais oculta, como Dark Souls, Bloodborne. Sim. Eu acho que seria bastante interessante a gente frisar esse lado mais artístico também que os games podem fornecer para a sociedade. Então, esse negócio de ver o videogame como um método artístico e tal, é engraçado porque o maior problema que você vai encontrar em não ver ele como uma peça de arte e tal, vem de nós, tipo, nós, os jornalistas de games. Porque desde o começo, quando você pega qualquer análise de jogo, mais no começo, na época das revistas tal, você vai ver que o que é analisado do jogo se o gráfico é muito legal, se o gráfico é bonito, se o gráfico não é bonito, se o jogo a jogabilidade dele é boa, se não é boa, se os controles são responsivos. Você vê que o foco da análise do jogo é na técnica do jogo, em como o jogo foi criado tecnicamente. Então, por exemplo, você vai ver vários jogos que recebem notas altíssimas, porque o jogo ele é muito bom, tecnicamente falando, mas não existe uma análise artística dele, que é uma das coisas que na época que eu comecei a trabalhar na revista, eu tentei sempre focar meus textos nisso. Então, uma coisa que, quando eu ia falar de um jogo, eu não falava só do tipo. Isso é importante também, você falar da parte técnica, porque as pessoas, normalmente, eu imagino que as pessoas esperam isso, né? Quem está lendo, leitor tal, quando está vendo uma análise no YouTube, ela espera que você fale um pouco da técnica. Mas eu acho que a técnica não é a totalidade do jogo. Eu acho que você também tem que lembrar do roteiro, você também tem que lembrar dos personagens, da trilha sonora. Eu acho uma trilha sonora boa mais importante do que se o jogo é extremamente responsivo. Tem jogos que você joga com o mouse e clicando nas coisas e o jogo é maravilhoso. Eu não sei se você já chegou a jogar Donut County. Donut County. É um jogo indie que ele basicamente você mexe ou com o mouse, ou no caso você jogar no celular, você vai mexer com o dedo, você mexe um buraco. E é isso. Esse é o gameplay do jogo. Você vai mexer o buraco e você vai derrubando coisas dentro do buraco para o buraco aumentar. Meio que no estilo do Katamari Damacy, também, que eu acho que é da época do Play 1, que você ia rolando a bola e aumentando, né? Então, tipo, e é isso, essa é a premissa do jogo. É um buraco e você vai levando as coisas. Só que aí você vai vendo que a dimensão do buraco vai aumentando e o impacto que ele vai fazendo vai aumentando também. E aí tem toda uma história por trás do que estava acontecendo, que é um guaxinim que estava entregando donuts, que no caso ele acha que donuts é donuts, mas na verdade é um buraco. E é ele que está indo destruindo a cidade.
E aí tem tudo isso entremeado. O gameplay, que é você causando a destruição da cidade com os buracos, e o storytelling dos personagens já dentro do buraco, tentando entender o que aconteceu. Então, tipo, você vê, é um tipo de roteiro que é totalmente diferente, e o jogo também tem uma trilha sonora excelente, e personagens muito bons, e é apenas controlar um buraco. Então, você percebe que, às vezes, a quantidade de técnica envolvida no jogo não é tudo. Sim. E como você acha que pode ser feito para aumentar o interesse das pessoas por essa parte mais artística do jogo? Você acha que tem alguma coisa que dá para ser feito para chamar mais as pessoas nesse quesito? Então, eu acho que é uma questão, talvez, do nosso próprio questão social, né? Porque da mesma forma que a gente vê que muitas pessoas também não consideram muito, por exemplo, filmes como uma arte, você vê o pessoal aqui no Brasil, o que é que rende? Você, por exemplo, vê o quanto que o pessoal ia no cinema, né? No caso, que agora com a pandemia é difícil, mas que o pessoal ia no cinema. Então você vê que é sempre um Velozes e Furiosos, ou no caso de filmes brasileiros, é tipo Os Dez Mandamentos. Então, é uma coisa muito social, né? É muito nosso. Então, é aquilo que a gente estava falando, tanto de questão racial, quanto de problemas de violência, é uma questão de a gente começar do zero. É uma questão de começar na educação de todo mundo. É uma coisa que não dá para mexer muito agora, assim, nas pessoas mais velhas e tal. Temos que começar do zero, ver a educação da próxima geração, talvez, e ir tentando mudar isso aos poucos, né? A minha parte eu tentei fazer, que é tentar fazer uma análise mais voltada para a parte artística do jogo do que para a parte técnica, né? Sim, mas é difícil, é difícil. Mas eu acho que é bastante importante esse trabalho que você vem fazendo, e de todos os outros jornalistas também que se especializam nessa parte de games, porque eu acho que esse é o fato principal para mudar o pensamento da sociedade. Tá falando sobre o seu trabalho, né? Que você vem fazendo isso, eu acho isso bastante importante, porque ele ajuda bastante a sociedade a perceber que isso não é uma coisa prejudicial e que pode ser usado como uma forma de aprendizado para muitas pessoas. Por exemplo, eu aprendi inglês, você também aprendeu inglês. Então, esse fator que eu acho que o jornalismo tem que focar bastante em cima do mundo dos games, por exemplo, ou considerando o exemplo também do cinema. Como a gente sempre fala, o jornalismo é o quarto poder. A informação é o cerne para a sociedade correr, certo? Exatamente. É muito. Eu vejo os games também como uma ferramenta muito boa para isso, né? Porque ela tem um alcance, o videogame ele tem um alcance bom, porque é acessível e por ter um quesito do entretenimento também, isso chama a atenção do jovem. Chama a atenção, e o jovem vai, obviamente, ter acesso a informações ali no jogo, dependendo de que tipo de mensagem também que o jogo quer passar, né? Então, você realmente tem uma forma de chegar nas pessoas, é mais uma forma de chegar nas pessoas e passar informações, né? É isso. Paulo, queria agradecer pra caramba você pela atenção, por você ter aceitado o convite, por me ajudar aí a concluir essa etapa do TCC para mim. Foi bastante importante ter a opinião de alguém que já trabalha na área, que já tem bastante experiência e já tem ideias de como essa coisa pode ser desenvolvida ao redor dos anos. Eu queria agradecer pra caramba, mano. Valeu de verdade pela atenção. Não, cara, que isso, imagina. É normal, eu na época do TCC também, eu sei como era difícil achar entrevista do pessoal e correr atrás, e as pessoas às vezes não respondem, e às vezes respondem, e aí você fala, beleza, marca aí o horário, tá marcado certinho, aí você vai lá falar com a pessoa, ai, não consegui, esqueci, não sei o que lá.
Aconteceu até com... A minha namorada também, ela fez jornalismo. Só que ela fez depois, eu até ajudei ela. Com o TCC também, eu ajudei na diagramação, tal, que ela fez uma revista. E aí eu passei por isso com ela, de uma vez que ela foi conversar com um músico, ela marcou o horário, tudo bonitinho, chegou o dia, a gente foi, tudo marcado, aí quando a gente chegou lá, que ela mandou mensagem, o cara, que era aqui em São Paulo, aí o cara falou que ele não estava em São Paulo, que ele estava na praia e que ele tinha esquecido. Isso que ela tinha falado no dia anterior com ele. Nossa, Então, bem eu difícil, sei como né, pode mano? ser chato. Ah, não, é que bom que você tem esse despeito assim que, nossa, é bem difícil conversar com fonte. E esse negócio de fonte é isso, né, mano? Eu acho que o que faz uma entrevista ser boa, muito mais do que o jornalista que está fazendo a entrevista, é a fonte. E é por isso que eu queria te agradecer também por falar bastante. Você desenvolveu muito bem os tópicos que eu queria para você. Você me ajudou de verdade. Obrigado mesmo. Que isso, cara, imagina. Você acabou de acompanhar a minha entrevista com Paulo Ferreira, que é gamer e jornalista. Caso você queira ver mais entrevistas sobre o mundo dos games, é só dar uma conferida aqui no site da Converpop.